A pandemia não é nosso maior horror. Ela surge como uma lente de aumento que escancara nossas fragilidades enquanto sociedade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E nos coloca, não diante da pergunta do que é, mas do como, dos meios, dos caminhos. Meu amor, você chegou. Estamos em tempos difíceis. Nossa arrogância foi colocada à prova. E agora temos que descer ao chão. À força ou por vontade própria. O teatro e a cultura já há muito tempo vêm sendo ameaçados. A gente está nessa guerra, né? Mas eles estão o quê? Tentando se comunicar com você. Ameaçados pelo crescente conservadorismo que nos vê como inimigos. Vamos aos fatos. Fatos. Pelo sucateamento dos equipamentos culturais, pelo desmonte de políticas públicas. Diante de uma pandemia que corre desgovernada, Estamos no ar? Estamos ou não estamos? como reconfigurar os modos de produção de vida? Como reimaginar os processos criativos? Como confiar na presença além da tela? Estamos conectados. Como criar e preservar afetos? Quem está comigo quando eu danço? O que acionar para permanecer? Como radicalizar o desejo e a necessidade de inventar futuros? Criar e escrever memórias. Que teatro é esse que vai ser? Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Uma aglomeração virtual de artistas de todo o Brasil que funciona como uma plataforma de ideias, grupos e artistas, criada em meio à pandemia para ser um espaço de encontro, de criação e de resistência. Passado esse primeiro ano de pandemia, a gente se reúne para refletir e documentar processos e procedimentos de criação que contribuíram para a construção de novas possibilidades de experiências teatrais. A gente se reúne, mais uma vez, para fazer novas perguntas e lançar uma flecha no escuro em direção ao futuro. Que teatro estamos fazendo? Que teatro está por vir? Mostra Pandêmica. Encontros performativos sobre criação online. Relaxe, respire, esvazie a sua mente. Relaxe, respire, esvazie a sua mente. Aperte o pause, ao menos tente. Deixe lá fora o que é ausente. Deixe latente, deixe latente, deixe latente. Relaxe, respire, esvazie a sua mente.
mente, aperte o pau, ao menos tente. Deixe lá fora o que é ausente, deixe latente, deixe latente, deixe latente. A arte não salva, a arte me mata e eu não sei de nada. A arte não salva, a arte me mata e eu não sei de nada. Aqui agora, 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 aqui agora. Venha curtir meus lábios, venha curtir minha boca, venha curtir essa linguagem. Venha curtir meus órgãos sem nexo, o sexo entre a vida e a morte, nua da arte, nua da vida, lua da morte. Atenção, atenção, caras senhoras e caros senhores, liberem o fato a infectar. Neste circo político, amores, acaba que o show nem vai começar. Cuidado com o passo pra quem olha, sejam bem-vindos ao lado de fora, por fora dessa porra, do lado de lá. Atenção, atenção, as suas vidas não rendem um filme. Quem rói esse osso, esse osso, o corpo grito, a cena de um crime. Seu lazer é antimusical. Chega de metáforas, sintam os pútridos, sejam bem-vindos ao lado de fora, por fora dessa porra, do lado de lá. Atenção, 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 atenção. Olá, essa canção que foi tocada agora é uma das canções da trilha sonora original da peça Outside, um musical noir. Essa peça foi criada pelaquela companhia, estreou em 2011, e ela foi pensada como um disco, um álbum, como a gente chamava até pouco tempo atrás os discos de vinil. E essa peça foi inspirada nas canções do David Bowie. Ali, naquele espetáculo, a dramaturgia e a música estavam juntas. A música era dramaturgia. Música, trilha sonora, direção musical, som, desenho de som, paisagem sonora, tarefa técnica e criativa, a direção musical é sempre, de certo modo, dramaturgia. Mas, em alguns casos, seja a peça nomeada como musical ou não, a música pode ser constitutiva da dramaturgia, como no caso dessa peça, o Outside, no sentido de ser performativa, de fazer dramaturgia sendo música, de atuar de maneira concreta e decisiva na criação do espaço, do tempo, do pensamento
e da imaginação. A relação entre música, teatro e tecnologia é antiga demais para que a gente possa fazer aqui uma arqueologia nesse encontro. Mas será que dá para a gente sintonizar rapidamente com o século passado a essa altura? Em 1921? Uns anos antes, uns anos depois? Era o início da era do rádio, em países onde esse tipo de tecnologia estava se desenvolvendo muito rapidamente. Foi em 1920, por exemplo, que começaram a ser comercializados na França os primeiros radinhos de pilha. No Brasil, a popularização dessa mídia vai acontecer um pouco mais para frente, já nos anos 40, logo antes da chegada da televisão. Mas a primeira transmissão de rádio realizada por aqui aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. 1922. O público ouviu, além do pronunciamento do então presidente da República, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, transmitida diretamente do Teatro Municipal. Uma ópera transmitida ao vivo para espectadores que não estavam presentes. O som do Teatro Municipal transmitido ao vivo para outros espaços. A ópera é música com teatro. Então, o rádio foi inaugurado no Brasil com um discurso institucional e uma obra de artes cênicas. O teatro é essa arte que se infiltra, tipo aquelas plantinhas que aparecem na rachadura de um prédio. Mal aparece uma mídia e o povo do teatro já vai se engraçando, querendo comer daquilo também. Não foi diferente com o cinema, nem com a televisão, nem com a internet, isso desde bem antes da pandemia. Mas com o rádio, o casamento é antigo e duradouro. Tanto pelo vínculo do teatro com a palavra, com a dimensão textual sonora do teatro, quanto pela capacidade que o som tem de performar espaço, de desenhar um lugar na imaginação. O radioteatro já foi muito popular, mas também foi e continua sendo uma modalidade de pesquisa de linguagem. Pesquisa de linguagem funciona de diferentes modos. Um deles é quando você experimenta uma criação em uma linguagem, retirando um ou mais elementos considerados nucleares, imprescindíveis, constitutivos mesmo daquela linguagem. É quando você testa uma coisa pelo negativo dela. Ou quando você se detém radicalmente sobre uma parte e a partir de um problema. No radioteatro tem essas duas coisas. O convívio espacial entre artistas e espectadores não existe nesse tipo de teatro. Existe o convívio remoto, como aqui pela internet, quando é ao vivo. Mas o radioteatro também pode ser gravado e posteriormente desfrutado como de um arquivo. E o radioteatro se detém especialmente sobre a recepção auditiva. É um teatro que produz imagens, só que pelos ouvidos, que produz presença, só que pela imaginação. Ao longo de 2020, foram inúmeras as conversas sobre as condições de possibilidade do teatro acontecer por convivialidade remota. E em muitas delas aparece ainda um falso alarde de que estamos tratando de uma coisa muito nova e que por isso não devemos nos precipitar, que é preciso desconfiar. Mas do que eu desconfio mesmo é da ideia de novidade, de quando algum fenômeno é marcado como novo, quando se usa muito esse adjetivo novo. Disso eu desconfio. E quando eu penso no teatro radiofônico, assim como no teleteatro, na videodança, na fotoperformance, na videoperformance, nas mais variadas experimentações de linguagem do teatro contemporâneo presencial, com telas transmitindo ao vivo cenas que aconteciam em outros espaços, só de pensar no que aquele pessoal das vanguardas históricas do início do século XX estariam dizendo agora,
Me parece que simplesmente seguimos no fluxo corredeira de milhares de anos de continuidade descontínua dessa arte anfíbia que é o teatro. E as peças radiofônicas ganharam novo fôlego com a popularização da internet. Em 2015, por exemplo, aqui no Brasil, onde essa modalidade nunca fez muitos adeptos, o Fabiano de Freitas, mais conhecido como Dadado, lançou um projeto chamado Radiodrama, sobre o qual ele escreveu um artigo nesse ano, de 2015, para a revista Questão de Crítica, e eu acho que vale muito a pena ler o texto dele, quem se interessa por esse assunto, e ver a contextualização que ele faz do teatro radiofônico. No ano seguinte, em 2016, o grupo do qual eu faço parte, o Complexo Duplo, lançou uma peça chamada Cabeça, um documentário cênico, inspirado em um disco, Cabeça Dinossauro, dos Titãs, de 1986. O diretor da peça, o Felipe Vidal, teve essa ideia depois de escutar pela internet uma peça de rádio de um autor britânico, Tom Stoppard, chamada Dark Side, de 2013, feita a partir do disco Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, de 1973. Hoje o nosso grupo está fazendo outra peça, chama Dois Mundos, começou a ser feita em 2020, e é a partir de outro disco, 2, da Legião Urbana, de 1986, e acontece toda online. No ano passado a gente estreou o lado A, amanhã, a propósito, estreamos o primeiro episódio do lado B, no YouTube do Complexo Duplo. E a Buena Onda de Teatro Online trouxe à baila a experimentação do teatro com a linguagem radiofônica. Um dos trabalhos que mais me chamou a atenção nos primeiros meses da pandemia fazia referência ao teatro. Frequência 20.20, da Grace Passot, que abriu a playlist de teatro online do canal do Sesc São Paulo no YouTube. Ela aparecia lá no vídeo, mas era rádio também. Recentemente, essa mesma artista, Grace Passot, lançou Ficções Sônicas, uma imaginação sonora da peça radiofônica para dar um fim ao juízo de Deus, do Artaud, mergulhada na noção de não lugar de experiências diaspóricas. Já o coletivo Poros, de Taubaté, fez de um texto do Rainer Miller chamado Descrição de Imagem um experimento radiofônico. O projeto Escutas Coletivas apresentou, por exemplo, Maré, peça do Márcio Abreu, escrita originalmente para ser encenada em um teatro e que ganhou no ano passado uma versão sonora, feita com o Felipe Storino, que está aqui nessa conversa. Esse projeto da Companhia Brasileira de Teatro propõe uma tentativa de leitura e escuta amparadas nos sons das palavras de um texto dramatúrgico e na sua composição e orquestração sonora a partir de novas tecnologias. Há poucos dias entrou no ar a audiosérie criada pelo coletivo Escafandro de Natal, com direção de Henrique Fontes e Elisa Almeida. A lista poderia ser maior. Ainda assim, pareceria um pouco um desvio. Na verdade, parece que eu fiz um grande desvio, porque o tema aqui é a direção musical, não radioteatro. Mas é uma questão de ênfase histórica sobre o período em que estamos vivendo. Desde a radiotransmissão da ópera O Guarani, do Teatro Municipal, em 1922, até as mais diversas experimentações de teatro online que podemos assistir nesse mês de março de 2021, as tecnologias avançaram vertiginosamente. Mas a parte sonora do teatro é das mais difíceis de fazer passar nesse buraco da agulha, que é o esforço de fazer teatro e música online. Do repertório da Pandêmica, por exemplo, algumas peças precisaram trabalhar bastante sobre isso, como, por exemplo, o Safe and Comfort, o De Passagem ou Que Ano Louco 2020, e Gaia. Love Life Show, da Josiara, que está aqui com a gente também nessa conversa, foi um trabalho que demandou investigação e técnica. De técnica, eu mesma mal acerto ligar o microfone quando eu tenho que falar e desligar o microfone quando é para fazer barulho. Mas para isso, para falar de técnica,
tem aqui o Fio e a Josi, que estão bem por dentro de tudo o que está acontecendo, e a gente vai escutar eles um pouco agora. Como eu vou ficar depois de ter vivido isso? Me desculpa. Como eu vou ficar depois de ter vivido isso? Como eu vou ficar depois de ter vivido isso? A beleza é uma coisa de dentro. A beleza é uma coisa de dentro da gente. A beleza é uma coisa de dentro da gente. A beleza é uma coisa da gente. De dentro da coisa. O desejo é uma alta meio curiosa. Os corpos habitam um pouco desconcertados, as pupilas dilatadas, o olfato aguçado, os sentidos tremendo. O que é que eu faço para as coisas melhorarem? Busco em sonhos certas respostas. Procuro o meu caminho bem na palma de minha mão. Persigo meu destino, ouço a voz de minha mãe. O que é que eu faço, nanã? O que é que eu faço para as coisas melhorarem? Busco em sonhos certas respostas. Nanã, nanã. Procuro o meu caminho, nanã, bem na palma de minha mão. Nanã, persigo meu destino, ouço a voz de minha mãe. Dizendo, filha, olha ao seu redor, entenda, tudo é como deve ser. Tenha coragem, cresça, procure um abrigo quando
sua tristeza canta, desobedeça a dor. Boa noite, gente. Prazer estar aqui para falar um pouco dessas novas experiências minhas, assim, né? E falar um pouco do que eu aprendi, principalmente, dessa coisa que a gente tem que ir buscando, encavucando, experimentando, né? É como um palco mesmo, é como se apresentar, só que de um jeito, sem dúvida, com outras ferramentas que complica, assim, tira essa coisa do orgânico, que para mim faz toda a diferença, mas a gente vai seguindo aí para, enfim, o som chegar da melhor maneira e passar essa imagem, né? Passar a sensação de verdade, né? Assim. Então, eu participei de 2 espetáculos no Pandêmica. Um deles foi de Passagem, que é no Louco, né? Que Dani falou. E foi a primeira vez que eu fiz trilha para um espetáculo. Eu nunca tinha feito nada parecido, assim. E aí, para mim, foi ainda mais doido mesmo, porque eu tive que adentrar numa linguagem outra, assim, ensaiando de outro jeito, né? Porque na música você, muitas vezes, já ensaiei uma vez só para fazer um show, né? Então o espetáculo demanda também um outro tipo de construção e tudo. E para mim, também entrar em cena enquanto personagem ali do contexto todo também foi um grande desafio. Mas só para falar um pouco de como foi o de Passagem, basicamente eu fui criando esses sons de transição, de delays, né, de algumas falas dos atores. Então, como acho que passou aí no trechinho, como eu vou ficar depois de ter vivido isso. Então, eu brincava com essa repetição, né, esse loop da palavra, utilizando um programa que chama Ableton. Eu falo Ableton, Live, enfim, eu chamo Ableton mesmo. E aí eu soltava com um controladorzinho, que é esse daqui, com os padzinhos, eu ia soltando em cada cena, né, ia me organizando dessa maneira. Então, era um outro tipo de atenção que eu tinha que estar, né, em cena, porque eu tinha que ligar a câmera, desligar a câmera, compartilhar o som, não poderia apertar do modo errado, porque aí já faz, né, todo um barulho ali no momento que não é para se ter. Então, são técnicas que, nossa, foi muito, muito... como posso falar, intenso mesmo, assim, para se aprender em pouco tempo, né? Esse de Passagem, eu meio que eu fui buscando como compartilhar, que é uma coisa que já se utilizava no Zoom, as pessoas já sabiam que era compartilhar, mas nesse programa específico eu ficava sem saber como eu fazia para chegar ao som da melhor maneira. Depois eu descobri que no próprio Live tem uma saidinha lá de Zoom, que você já passa diretamente pelo aplicativo. Fiz um curso também rápido, assim, online, no próprio Zoom, com o DJ Kraka, sobre produção e tal, ensinando essa produção no Ableton mesmo. Então, nesse pouco tempo, assim, eu fui pegando essas deixas, fui construindo, inclusive, essa trilha, como eu posso dizer, aproveitando de coisas, de samples, né, que a gente chama assim, mas aproveitando esses sons prontos, porque também demandava eu aprofundar de como criar uma coisa também original, né, como se captar. Então são muitas ramificações assim desse tipo de produção. E aí eu acabei também utilizando bastante dos sons do próprio computador, né, no caso do próprio programa e tal. Então também essa exploração da possibilidade que esses programas têm, que são infinitos, né? Então, basicamente, no de Passagem, eu soltava as transições, eu distorcia esses sons. Então, se tinha uma sirene, eu botava um delay, eu diminuía o pitch, né, a afinação, botava mais grave. Então, ia brincando ao vivo, né? Não era uma coisa que já estava prontinha, editada. Então, foi também, dava uma sensação de palco, né? Para mim, pelo menos, que sempre vivi essa troca presencialmente, assim, do cantar e tal,
para mim, me remeteu um tanto essa minha experiência com o De Passagem. O Love Live, incrível que pareça, por ser toda maioria musical da minha área, assim, de apresentar, cantar e tocar, foi o mais que eu tive dificuldade de conseguir chegar nos sons. Isso foi muito doido, porque demandava plugar o violão, mas aí esse meu violão aqui, que ele é elétrico, eu não conseguia me ouvir, então eu tinha que usar outro violão. Minha, foi uma coisa, assim, foram dias de eu estar ali cavucando o próprio YouTube, né, que já tem muita gente também estudando jeitos de passar o melhor som. Mas basicamente, no Love Live a gente aproveitou as ambiências, então a gente também brincou com o lance dos lugares. Primeiro, a gente teve essa sala aqui, que é meu home studio, onde eu e Marisa dividíamos tela, ela com a tela do celular, eu com a tela de outro celular, mas no mesmo lugar, então dava uma sensação, né, que estávamos de movimento mesmo, de câmera. E aí, cada uma, eu usava um microfone geral para voz e violão, e ela usava um microfone mais dinâmico, assim, para a voz dela, em que eu também, enquanto tocava, eu manipulava um pedal de delay para a voz dela, para fazer alguns efeitos, né? Então foi tipo vários armengues, inclusive hoje, assim, com as coisas que eu já fui aprendendo, eu falo, nossa, foi uma dor de cabeça, assim, que se eu soubesse o que eu sei hoje, já estaria bem melhor, assim. Mas foi realmente muito, muito importante passar por esse tipo de pesquisa, assim, porque influenciou até no meu jeito de compor nesses softwares de música, assim, jeito de criar. O sample virou uma grande ferramenta para mim na criação, tanto das minhas produções musicais próprias, do meu trabalho, como também desses convites que me surgiram, enfim, depois de passagem do Love Live, né, para fazer algumas trilhas e tudo mais. Então, a gente pegou desse mecanismo do Zoom, que era as câmeras de celular, então a gente criou éramos 4 perfis, né, 2 de computador, 2 de cada celular, esse ambiente, e a gente passava, trocava de câmera. Então, enquanto eu estava terminando uma música, a Marisa corria pro quarto, que era uma transição do show, onde a gente trazia esse ambiente do quarto, da cama, e esse som ficava mais ambiente, né? A gente usava o microfone do celular, então certamente quem estava assistindo conseguia perceber as mudanças dessa qualidade sonora, que a gente encarou como um filtro mesmo, né? Tá no quarto, a gente tá em cima da nossa cama, estamos falando do nosso amor, estamos exatamente nesse bloco, né, assim, digamos, mais romântico, de contar nossa história. Love Live era um tanto disso também, de falar da gente, celebrar a gente. E aí, só que a gente também experimentou jeitos de melhorar esse som. Eu queria até a gente não usou, mas é uma possibilidade para quem se interessar. Tem várias plaquinhas de interfaces, né, para celular. Eu tenho usado esse aqui, mas tem infinitas de custo-benefício também, que aí é para quem normalmente faz as lives, quer plugar o violão, a voz direto, e assim o som chega de uma melhor maneira. Nesse caso do Love Live, a gente utilizou do microfone mesmo do celular. E aí a gente depois voltou para esse... A gente, enfim, tinha algumas transições em que Juraci, que fez a direção juntamente com Elisa Porto desse show, esse espetáculo, ele também, pra gente conseguir ter esse tempo de ligar e desligar a câmera, né? Porque é um respiro, né? É uma coisa, mesmo marcação de show, que você precisa vir pra cá para o iluminador te iluminar as marcações, né? Tinha isso também, mas de outro jeito. A Juraci soltava uma poesia que a gente havia trabalhado, registrado, inclusive, assim, ele soltava, então a gente corria novamente para cá e já trazia um outro ambiente de cenário, de som, onde a gente também brincava com iluminação, esse ring light, né, que virou o tanto companheiro da gente, a gente também brincava com ele como um estrobo, ficava ligando, desligando, botava funções de mudar a luz. Então a gente vai encontrando jeitos de passar a sensação, né, desse show. E aí a gente, nesse encontro
aqui de hoje, tivemos uns outros, a gente até se conhecer. Storino até passou outros jeitos, né, de como ele fazia, que eu fiquei impressionada, inclusive. Eu queria que também a gente aproveitasse essa deixa de... Não, sim. A gente foi trocando, exatamente. Acho que a brincadeira. Eu tenho uma... Vou também puxar uma apresentação, né? Assim, fazer uma apresentação de si. Eu tenho um trabalho que é musical, muito amalgamado na ideia do teatro, assim. Já fiz muitas peças, muitas direções musicais, mais de 50 peças, eu acho. Então, eu sempre trabalhei muito no meio do teatro. Aí só que chegou a pandemia e a gente ficou assim. E agora? Tudo de viagem marcada, todas as coisas marcadas, fazer o quê? Aí o Carranca Coletivo, o Juraci, ele me convidou para fazer o Safe and Care. E fomos... E assim, ele chegou para mim e falou, vamos lá, não sei o que, tem... Vamos fazer, vamos fazer. Aí eu pensei assim, aí primeiro era um tempo muito curto, era tipo uma semana, eu falei, putz, uma semana é tipo resolver, né? Só que aí estendeu, 3 semanas. Aí nessas 3 semanas, que tudo é assim, 3 semanas é quase, nessa pandemia é quase uma eternidade. 3 semanas é tipo... Dá para fazer, sei lá, quantas coisas. Parece que tudo ficou assim. Antigamente você precisava de 3 meses, porque você precisava encontrar as pessoas. Aí, tá bom. Aí, voltando. Aí eu entrei nisso, daí eu falei, não, eu quero experimentar, quero tentar fazer o máximo ao vivo, vamos tentar fazer o máximo ao vivo. Só que aí a gente encontra as dificuldades, né, do espaço, né, do software, né. Aí eu como assim tenho um trabalho muito no teatro e penso o teatro assim quase como o teatro é a minha mixagem, sabe? O espaço é a minha mixagem. Então, se for vou botar uma caixa ali que vai sair um som ali, então começo a mixar como espaço. Eu entrei na pilha que isso daqui era um espaço. E fui fuçando, assim, foi aquilo. Fui fuçando e tentando ver o que resultava, depois ouvi, assim, as gravações. Fui fuçando. E foi isso, assim, às vezes eu tenho dificuldade de voltar com as coisas. E nessa pandemia é isso, foram vários tipos de experimentações. A gente teve o rádio lá, a peça sonora, né, as escutas coletivas com Maré. Comecei também a pesquisar isso. E teve uma coisa que foi muito interessante que a gente fez, foi uma versão online do espetáculo que a gente estava apresentando em São Paulo, que era o Porque Não Vivemos, que foi muito interessante justamente por isso para mim, assim, porque você tem que reconfigurar as coisas, assim. Quando você mixa no espaço, aí eu era assim, porque são muitas saídas era dentro do espaço. Então eu comecei e tinha assim, essas saídas saíam desde o camarim, não sei o quê. Era uma espacialização sonora. E eu tive que começar a simular. A gente teve que fazer uma adaptação online do Porque Não Vivemos. Então eu comecei a pirar também. Então foi isso. Eu vou indo atrás de coisas que me salvam nesse momento, né? Acho que essa o grande barato. E estamos aí, estamos aqui, não sei. Eu também uso o live. Eu uso também o live. Eu também tenho usado essa brincadeira. Mas aí, só para falar uma coisa, só para seguir, né? A grande dificuldade nesse espaço é lidar com os atrasos, né? Com os delays, porque você começa a tocar, eu não sei, na verdade a gente perde um pouco a referência, porque eu te escuto, mas o que vem daqui vai para você, que vai para lá. Então também a possibilidade disso para mim foi uma exagerar e brincar com isso, criar, não que ele capte o que eu crio, mas criar a partir
das dificuldades do espaço, né? Do espaço que eu chamo aplicativo. É isso. E isso é muito doido também, que você falou dessas latências, né? Que é esse atraso, que até dificulta, assim, pensando... tudo vai influenciando, né, desses atrasos. Por mais que cada um esteja com a rede muito boa, não tem como. É um segundo, é alguma coisa que vai chegar depois. Então, esse ao vivo é a coisa mais magnífica. É o frio na barriga mesmo, né? De como vai ser, assim. Vamos fazer uma experiência, Dani? Todo mundo, Lohane, também. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 e a gente faz um A. Só para te entender, assim. Depois a gente vai lá a gravação, sei lá, que tá passando não sei o quê, que tá daqui, transmitido daqui, que vai daqui a 15 segundos. É um campo de atrasos infinitos, porque cada programa que daqui vai para lá, que daqui vai pra... Eu não sei, eu estou perdido nesses atrasos. Mas vamos tentar 1, 2, 3, 4 e fazer um grito. Aí, só pra gente entender também, pra gente ouvir, porque às vezes a gente fica falando que a gente escuta, não é a nossa referência. Agora a Dani vai ter que cantar. 1, 2, 3, 4. É quase um David Bowie. Né, cada um. Vamos de novo, só pra eu ver se foi erro nosso ou se é o programa. 1, 2, 3, 4. Legal. Tá. Vocês foram certinhos aí pra vocês ou vocês... Eu acho que foi. É a latência orgânica, né? É uma latência orgânica. Não, é uma sequência, né? Vira uma sequência. Então é isso, é lidar com isso. Tem que criar a partir disso, né? E daqui a pouco as coisas vão melhorar, outros programas vão vir, outros... Antes era o Skype, né? Já tão usado, tão vivenciado no Skype. Agora o Zoom, que também consegue juntar tanta gente, né? E é tão bom. Então, nessa pandemia, que tem me salvado, assim, voltando, é esses encontros, né? Assim, a quantidade de pessoas que eu conheci, né, do Brasil inteiro, né? De muitos lugares que eu nunca vi, né? Que eu estava conversando até com o Maurício antes. Ele falando aqui, né? Que essas pessoas que a gente não sabe tamanho, a gente não sabe proporção, a gente só vê... a pessoa é esse quadrado, mas não é, né? Tem o corpo, tem a voz, né? Graças, assim, tem... Mas ainda bem que tem aqui, né? Ainda bem que tem aqui, senão a gente estava muito fodido. E tem essa coisa, né, que você falou de ser um espaço, né? A gente, e eu acho que o som faz muito isso, né? É muito interessante quando a gente vê, né, um trabalho. Eu gosto dessa palavra trabalho. Quando a gente consegue, eu acho, assim, fazer alguma coisa, né, que a gente sente como teatro mesmo, né? Esses dias estava tendo uma conversa com uma dessas várias turmas do Zoom, né? Eu moro no Zoom, não falo mais que eu moro em Botafogo ou no Maitá, eu moro no Zoom, especificamente em cima dessa cadeira e transito entre várias salas do Zoom. Hoje, por exemplo, quando eu sentei aqui às 9 da manhã, eu estava com uma aparência ótima, agora eu já estou assim, mas enfim, estamos muitos de nós morando no Zoom, e numa dessas conversas que eu estava tendo, tá vendo, até já me perdi um pouco, esqueci o que eu ia falar, olha só, o atraso. O atraso funciona, né, ele é tão orgânico, mas eu quero me lembrar do que a gente está falando, dessa coisa do espaço tramado, né, quando que a gente sente que é teatro, e aí nessas conversas eu me peguei falando, eu me sinto muito fazendo teatro aqui, porque quando vai começar uma apresentação, eu fico apavorada no mesmo lugar do que quando eu no teatro. Não, mas bizarramente diferente, tem um lugar desse trabalho que a gente faz, né, que é um investimento afetivo, né, e de dedicação que a gente dá, que faz o lugar, né? Então, o trabalho faz o lugar, o trabalho faz o espaço, né? A gente pode transformar muitos espaços em coisas... A gente pode fazer os espaços transmutarem de estatuto mesmo, com o que a gente faz com eles. E eu acho muito que é o que a gente faz aqui, quando a gente se propõe a fazer teatro no Zoom, ou quando a gente se propõe a, como aqui, fazer um encontro, né? Não é aqui, né,
digamos assim, uma exibição de falas, né? Quando a gente se propõe a fazer um encontro e a gente enfrenta essas dificuldades e investe um trabalho para fazer disso aqui um espaço. E isso é muito significativo. E a presença do som, né, quando a gente vê coisas, né, que tem pessoas que têm essa técnica de fazer coisas com o som, é realmente muito bacana, muito interessante. Né? A questão, eu concordo com ela no que se diz começar, mas existe uma diferença o durante e o fim, né? Certamente. É um calor, mas aqui a gente também assim pode também pirar, né? E começar a ter conexão, né, com a internet como público, porque quando você está diante de pessoas, né, os corpos interferem no som. Cada dia as frequências se filtram pelos corpos. Os corpos interferem no som. Cada dia é um som diferente. Isso aí é um fato. A gente pode manter o equipamento da mesma maneira, mas no espaço, né, o espaço e as pessoas interferem no som. O final, né? O final, mesmo sem aplauso ou sem aplauso, só o fato de você encontrar as pessoas, né? Aquele de você abraçar quem você está trabalhando, né? Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. É verdade. Eu me sinto um pouco naquela série The Leftovers. Não sei se vocês viram essa série que as pessoas simplesmente desapareciam. Algumas pessoas desapareciam, enfim. Era da época que eu ainda conseguia ver séries. Tinha isso, assim, pessoa, né, teve um momento, tinha a ver com o apocalipse, né, com o arrebatamento do apocalipse. E determinadas pessoas simplesmente desapareciam. Às vezes eu me sinto fazendo The Leftovers. Nossa, e isso pra mim, assim, você falou da internet e pessoas, é uma coisa muito, muito doida, porque quando tudo isso aconteceu, e como eu falei já, né, essa parte do teatro, da trilha, era algo que eu sempre tava na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu quero também poder experimentar a minha música em outros lugares, né, nesse lugar mesmo, de como eu vou passar isso. E aí, e ocorreu justamente nessa fase tão complicada, triste, em que eu não consigo nem trocar, porque quando você troca e tá com uma pessoa, né, a gente aprende melhor, a gente, não sei, né, é diferente. Então, eu diretamente lidar com a coisa, computador, sabe, tela, aprendendo uma coisa tela, pra mim foi um desafio, assim, e eu tenho até orgulho, assim, de mim, eu posso dizer, porque da tristeza que eu estava e da coisa que eu cheguei trocando, pra mim foi uma resistência incrível, acho que pra todo mundo, né, realizar, é difícil, não tô sabendo, travou. Quantas vezes no Love Live a gente ensaiou uns 15 dias, ou talvez até mais, assim, e aí no ensaio dava tudo certo, no outro ensaio dava tudo errado, eu já não sabia como é que foi que eu fiz no outro ensaio, o reverb não tava funcionando, não tô sabendo transmitir, e no de passagem a mesma coisa, às vezes, tipo, eu até já sabia que era só uma configuração do aplicativo, do software que eu tava usando, mas às vezes eu esquecia, porque é isso, você lidar com uma nova ferramenta, né? Você lidar com mais um braço ali, mais uma coisa. Então, é muito, muito forte, assim, eu acho, para essa coisa da criação e do não... É a presença e não presença, né? Ao mesmo tempo, assim. Cansa de outro jeito, pelo menos pra mim, né? Tem esse começo que fala, vou entrar ao vivo quando já tá ali acontecendo. Mas aí você os olhos já cansam, no meu caso, assim, né, falando da minha experiência corporal, eu já não enxergo direito, ai meu Deus, é isso que eu tô vendo, sabe, assim, já tudo vai ficando meio embaçado no meio. É muito doido, assim, a luz, tudo. É muito difícil pra mim, mas eu acho que a gente tem que realmente aproveitar dessas coisas pra continuar passando o que a gente, enfim, gosta, né, o nosso trabalho mesmo. Sim. Né? E acho que todo mundo aproveita muito para isso, não teve saída, você tem que estudar agora, né? Exato. Começa porque você vai ter que mas é isso.
Agora a gente vai falar assim, que é assim que a gente se escuta, gente. É assim que normalmente a gente se escuta. Toca uma coisa, não sei o que, agora vamos tentar entender o que a gente está falando. O que vocês acham? Mas não é? É meio um pouco isso. Tudo chega um pouco depois. Então, você tem que surfar. Tem que surfar. Ai, insensatez. E é muito interessante o que você estava falando desse, como você foi trabalhando na sua criação, né? Os delays e tal. Quando para eu ver se estava dando certo as minhas pulsações do som, eu logava no meu celular, botava um fone para poder ver. Será que tá chegando reverb? Aí eu ficava ouvindo. Quem disse que eu conseguia cantar ou fazer alguma coisa ali inteira, né?
Porque é muito complicado, tipo, um A, é isso, A, aí eu chegava o A aqui. Então, até para você adaptar esse corpo, né, assim, a brincar com esse tempo, com essas coisas, é um estudo mesmo, assim, é um novo jeito de fazer música, assim, se você pensar nessa troca, desse pequeno experimento que a gente fez agora, né, basicamente é imaginar que é isso, você tocou esse acorde, eu sei que eu fiz um segundo depois para quem tá vendo, né, mais ou menos, assim, não sei como é que chegou. E a gente não fica sem saber como é que chegou. Esse é o que a gente não sabe. Não, e a gente vai descobrindo as tretas, né? Por exemplo, para passar o estéreo, você tem que fazer uma configuração. Então, tem gente que não tem experiência no Zoom, tem gente que não tem experiência no Zoom. E assim, quem é responsável pela sala precisa configurar a sua coisa, né? Quem assinou lá, quem mandou a reunião. Aí você tem que falar, aí tem que começar a fazer testes para descobrir se está podendo ser estéreo, se tá tudo mono, porque às vezes filtra mono. Isso é tudo que tem que ficar ligado. E é isso, você tem que inventar testes, mas a nossa vida tá aí. Né, gente? Que bom que a gente está aqui, assim, que bom que está com vocês. Né? Não, e é muito bom ouvir vocês, é muito bom ouvir vocês falando e tocando e experimentando e fazendo, né, experimentando essas possibilidades, assim, na prática, né, digamos, assim, colocando algumas coisas em jogo nesse lugar, né, até pra gente ver exatamente do que vocês estão falando, porque tem muitas dimensões, né, de prática, né, do teatro que está rolando aqui, que, assim, não tem a menor condição nem de chegar nos problemas que vocês têm enfrentado nesses últimos meses, né, porque, não tem dentro, né, do grupo ou da própria proposta, não tem essa camada, né, de elaboração, né, as camadas de elaboração trabalhadas são as outras. Então, é muito bacana de ouvir também, para quem não está nesse lugar, né, de pesquisar música mesmo, mas de pesquisar o teatro online, tendo, né, a música como aquele lugar onde não vai, né, aquele lugar onde não está dando para ir mesmo, né. E como o Fio falou no início, acho que realmente daqui a pouco bem capaz que cheguem uns aplicativos em que isso seja mais possível para quem não tem os equipamentos, porque só de, né, abrir as câmeras de vocês, tem uns equipamentos aí, né, que não é só o computador. E a galera, o que a galera tem, quando tem, é o computador ou o celular, né, uma galera nem, né, mas, sim. Mas não impede de produzir. Não impede de produzir, mas é outra camada mesmo, né. Ainda tem isso, exatamente. E aí, eu vou fazer, assim, tem geralmente aquele esquema de perguntas, né, mas a gente tem uns comentários aqui do YouTube e tal, o pessoal interagindo um pouco, mas eu vou fazer uma pergunta daquelas bem de mediador, assim, para quem tá assim, tipo, tô aqui, vou experimentar fazer teatro no Zoom e tal, né, vou experimentar fazer alguma coisa com som, sem ser a pessoa que não é música, não trabalha com música, né, sou aqui atriz, vou fazer alguma coisa no Zoom. Por onde começa a tratar um pouco o som? Assim, o que é possível? Que tipo de equipamento é mais, assim, né, que tipo de microfone, que tipo de... né, o que se pode ter, assim, que não é de difícil acesso, digamos? Pergunta bem assim. Eu acho assim, depende do que você... de qual é o caminho, né? Se for alguma coisa sobre captação, você precisa de um microfone para fazer, né? Um microfone só que dependendo do ambiente onde você viva e você faça, depende do tipo de microfone. Entende? Tem tipos que captam muitos espaços. Se você
estiver fazendo em espaços barulhentos, você precisa de um microfone que não capte o espaço. Isso para trabalhar com microfone, com instrumentos acústicos, e para gravar instrumentos acústicos. Para fazer música, você precisa de um aplicativo, você não precisa de um microfone. Você pode fazer com zilhões de aplicativos, assim. De gravação, por exemplo, GarageBand, que tem todos esses de gravação você consegue trabalhar o som. Em todos os... Tem Audition, tem vários aplicativos, e tem gratuitos e tem pago. A gente usa, eu e Josiara, a gente usa o Ableton. Eu uso o Ableton para transmissão, para fazer ao vivo. No teatro também uso. Assim, normalmente eu crio pensando em cima desse programa, porque para soltar, para criar, ele é muito bom para fazer ao vivo. Para gravação eu já uso outros, assim. Eu já trabalho com outros porque por vício. Porque eu já trabalhava com outros antes de outras formas, né? Os DAWs mais clássicos, Pro Tools, Logic, Cakewalk. Mas esse formato é mais fácil por mim porque eu já trabalhava com eles antigamente. E para criar precisa de ideia. É isso. Assim, o podcast que você falou da Maré, ele foi todo gravado, claro que eu não, né? Mas todas as vozes foram gravadas no celular das pessoas, cada um em um lugar. Eu aqui, assim, uma coisa que volta, uma coisa que meio que era rádio, né? A radionovela, que eu acabo voltando a uma ideia de sonoplastia, de criando as ações. Então, assim, muito corpo que existe na peça sonora, né? Maré foi feito por mim, de todos, da criança, da mãe, do homem, da avó. Então, você acaba também voltando a esse tipo de trabalho. E, às vezes de criar do mínimo, né? Os passos, assim, quase como uma madeirinha, e você vai voltando também a esse tipo de pesquisa, que também é muito usado no cinema, né? Para fazer... É muito legal, né? Aí é muito legal. Assim. É muito legal. Muito legal de pesquisar, muito legal de pensar o processo disso e tal. A diferença entre o cinema é porque no cinema você tem uma referência da imagem, né, para criar o som. Então, muitas vezes você já tem uma referência espacial. Quando você trabalha com a peça sonora, você cria as imagens, né? Então, o caminho de experimentação é mais... isso, pode ser mais abstrato, né? Uhum. Sim. E esse lance de equipamento, claro que a gente sabe quanto melhor, né, for esse microfone que seja e a sala que você tiver, vai melhorando, mas também não quer dizer muita coisa. Como o Historino mesmo falou, tiver criatividade ali, né, de somar esse som, sei lá, grava do microfone de celular, grava do fone de ouvido, tem uma lapelazinha, essas de custo barato mesmo, que já abafa aqui, já direciona para sua boca ou direciona para alguma coisa. Sei lá, um exemplo que eu fiz, eu tava pirando na máquina de lavar, no som dela, eu peguei o microfone de celular, gravei mesmo ela, fiz um sample, pirei numa base, brinquei em cima, tudo experimentação. E aí eu acho que é um pouco isso, né? E os aplicativos são infinitos. Eu uso esse Ableton também, porque eu percebi que a coisa do ao vivo, ele é o que mais dá uma certa facilidade, pela organização, enfim, do design mesmo e dele todo, assim, que eu tenho até que aprofundar mais, mas eu tenho me adaptado muito com esse, assim. E é muito também do jeito, qual que você se identifica, né? Por exemplo, eu gosto do som do microfone do celular porque me remete conversando com alguém no WhatsApp, é isso que eu quero passar. Não precisa de um condensador, não precisa de um microfone, porque é isso que você quer passar, né? Isso vai também
pirando na ideia. Eu acho que se tem a ideia, meio que reforçando o que a Charlene falou, aí vai ramificando, vai buscando essas ferramentas, né, na medida desse possível, desse custo, dessas possibilidades. Eu lembrei uma coisa que eu uso, que eu faço no teatro também, e tenho usado muito no live, que é que eu faço a minha pedaleira, entendeu? Eu comprei um teclado de R$15, aí vou tirando as peças, e meu controlador é tipo R$15. Incrível. Demais. Aí dá para usar como pedaleira. É isso, assim, não é... E eu tenho, tipo, um teclado desse para cada peça. Para cada peça eu compro R$15, eu já sei, assim, tá, 1, 2... Para já organizar, já passo para as pessoas, quando alguém vai fazer, outras pessoas vão tocar. Aí, ó, é a sequência 1, 2, 3, não sei o quê. Então, acabei virando isso. Não é caro. Gente, muito bom. Mas isso é muito legal, assim. Eu pergunto porque eu acho que esse material que esse tipo de material, né? Esse projeto aqui da Pandêmica, né? Mas só voltando, o programa é caro. Né? Infelizmente, sim. E cada vez no nosso país, cada vez mais. Exatamente, as coisas vão carecendo. E eu imagino que com essa migração toda, né, as coisas tenham piorado um pouco nesse sentido. Mas eu pergunto por quê. Assim como nesse projeto aqui da Pandêmica, né, como outros e tal, eu acho que esse momento que a gente está, né, percebendo que a gente vai ficar aqui online ainda, né, um tempo, pelo menos a gente aqui no Brasil, né, que está bem ferrado mesmo. E olha, né, e a gente está aqui, está vivo, está trabalhando, está conseguindo fazer nossas coisas de alguma maneira, a gente ainda está muito bem, mas a gente vai ficar muito tempo fazendo coisas online, eu acho ainda, né, e também, né, para quem gostou da pesquisa com a linguagem, com a interação com pessoas em diferentes cidades, estados, países, que é uma coisa que tem acontecido muito, também fica, né, essa ferramenta de experimentação, de pesquisa e de criação mesmo para depois. Mas eu acho que eventos como esse aqui, que vão ficar gravados, né, vão ficar disponíveis aqui no YouTube e tal, tem esse papel também, né, formativo mesmo, né, de dar uma força para quem está buscando começar e, enfim, né, e indo atrás de quem está fazendo para saber como é que funciona e tal. E aí, eu não sei se pergunta meio a queima-roupa, né? Assim, se tem assim cursos online rolando, né, de profissionais de som que vocês podem indicar aqui, né, que o pessoal pode procurar aí nas redes, encontrar, se vocês mesmo, né, estão organizando esse tipo de curso, como é que tá isso aí? O que vocês podem... Posso falar. Eu vou dar um curso, vou dar esse também pelo Zoom. Em abril também passou pela Lei Aldir Blanc, então provavelmente são 3 dias, eu vou falar um pouco de cada dia sobre a experiência que se chama Partituras Transparentes, falando sua experiência com o Teatro Autônomo, com Jefferson Miranda, pensando a banda, dramaturgia, personagem, falando daquela companhia, e um outro espaço, o espaço como caixa de som, né, como som, a peça como som, né, a voz do ator, onde tudo, falando da companhia brasileira. Aí são 3 dias que eu vou expor um pouco também essa experiência com cada grupo, né, e nesse pensamento. Acho que a data tá... Depois eu vou divulgar a data certinha, porque eu acho que tá para abril, segunda semana de abril. Agora que bacana, né? E que bacana essa história com Jefferson e aquela companhia brasileira, né? Essa história aí, muito bacana. E de uma certa forma tem pesquisas de trabalhos distintas, assim, que eu acho que é legal de experimentar, de falar, né, de voltar atrás, assim. Eu sou muito... até no próprio computador mesmo, né, eu vou muito para frente, só que às vezes eu tenho dificuldade de conseguir fazer aquilo de novo, né, fica ali, já sei, consegui, aí voltar para trás, acho que é importante dar uma voltada para trás, assim, ir pensando, né,
Total. esses trabalhos, assim. Eu E vejo tem. exatamente. Assim. Não, desculpa, não, é isso, é que eu tenho visto também muitas divulgações de laboratórios e tudo, é porque agora realmente, como eu não selecionei, mas eu cheguei a ver vários produtoras passando essa experiência no campo mais geral de produção musical, né, mas que certamente cabe para trazer para sonoplastia, para as trilhas, para tudo, né, outras coisas. Legal. Uma coisa que a gente podia fazer, se depois vocês lembrarem, assim, é colocar nos comentários do vídeo, né? Porque o vídeo vai ficar lá. Né? Acho que essa pode ser uma estratégia, de repente, porque é muito difícil, na verdade, achar informação, né? Tem tanta informação na internet, né? Que é difícil achar informação, eu acho, para quem está começando a buscar, né? Eu acho que é o mais difícil, é encontrar as primeiras dicas, digamos assim, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Ai, mas que bacana conversar com vocês. Foi ótimo. E que bom ouvir vocês tocando. Aprendi muito, muito mesmo. Tinha um pessoal pedindo mais um tempo atrás. Quer fazer um pedido? Hein, Jura? Jura, tá aí? Juraci. Mais um? Eu quero uma mistura assim de safe comfort com rota de colisão, assim na energia, sabe, da coisa. Tá bom, vamos. Será que como é que a gente faz? Agora olha, eu fiquei a fim de pedir pro Storino tocar Nude Me. Nude Me, olha. Sei lá. Muito tempo. Tem quantos? 12 anos. Olha. 12 anos. Quem vamos foi lá, que vamos disse lá. Que quer passear comigo? Você vai falar agora. Quem foi que disse que quer passear comigo? Você vai falar agora. Antes que eu vá embora, ou só virá então, quando já for tarde demais. Do Nude Me mesmo. Flávio Graff, parceiro. Nossa, eu lembro que essa música ficava na cabeça. E esses dias só um parênteses, esses dias vendo um programa no Canal do Brasil, que era assim, grandes cenas do cinema e tal, eu fiquei pensando, o que eu responderia se alguém me perguntasse assim, grandes cenas do teatro e tal? Nossa, eu ia ter que ficar pesquisando muito tempo na minha memória. Mas me veio irremediavelmente o Otto e o Garibe dançando no final da peça. Sim. E eu acho que aquela cena é uma das grandes cenas do teatro carioca que tem, assim, no meu museuzinho dos afetos. Muito lindo. Ali começou, eu acho, um trabalho bem interessante, assim. Ali apareceu para mim, né, um trabalho bem interessante seu com a música no teatro, né? Foi na verdade, eu acho que foi o primeiro trabalho, assim, onde eu experimentei canção no teatro, né? Dentro do teatro. Foi, eu acho que o primeiro trabalho onde tinha canção, assim. Antes tinha o Deve Haver, que eu acho que também, assim, é muito fundamental para mim, como construção, né, de composição, e principalmente como construção dramatúrgica, assim, sonora. Acho que ele foi muito assim, divisor de águas, né? Tem trabalhos que são grandes divisores. Eu acho que cada companhia tem um. É engraçado. Deve Haver, acho que é fundamental. O Outside, esse que a gente tocou a primeira música. Eu acho da Criança, muito pela essa investigação do espaço com a Companhia Brasileira. Foi o primeiro trabalho, assim, meu primeiro trabalho com a Companhia Brasileira. Eu acho que mas vamos tocar, Pedido do Jura. Oi, Storino, eu queria aproveitar, ver se, não sei se vai extrapolar o nosso tempo,
Mas experimentar uma doideira aqui. Eu queria fazer um loop de mim mesmo e tentar cantar em cima pra ver se dá certo. Se der errado, a gente para e faz um trechinho dessa rota de colisão aí da gente. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vamos ver se rola. Pera ainda. Pera ainda que tá fora aqui. Acho que agora foi. Feito um cometa você chegou, me abraçou com todo ardor. Fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão. Sertão assim, assim tão só, que nem mesmo dó de uma canção. Refrescava meu chão vermelho era seco igual ao pão na mesa. Refrescava meu chão vermelho era seco igual ao pão na mesa. Feito um toró você caiu, me invadiu, me alagou, derreteu a taipa e as telhas, levou toda a plantação, não dava fruto, sempre murchava. Você surgiu e germinou, as frutas doces despencavam. Feito minhas pernas ao te ver, rota de colisão, na minha rota de colisão, rota de colisão, na minha rota de colisão, rota de colisão, na minha rota de colisão, rota de colisão. Fragrância e água, proteína, tetramedrina, surfatantes, mascarantes, oxidantes, solventes, repelentes, óleo de babaçu, surfatantes, tensoativos, hormônios e água,
colisão, na minha rota de colisão. Rota de colisão, na minha rota de colisão. Rota de colisão, 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 colisão. Colisão na minha rota de colisão. 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 Na minha rota de colisão. Rota de colisão, na minha rota de colisão. Rota de colisão. Doideira. Gente, que demais. Eu estava aqui procurando, tentando... Não foi mal. Estava aqui tentando ver os comentários no YouTube, mas eu não estava conseguindo, aí o pessoal trouxe para cá, né? Tem um pedido para o Storino tocar Site Specific for Love. Me vejo obrigada a ler. Como é que... Site Specific for Love. Vou tocar um trechinho, porque é uma peça inteira. E o site específico tem duas peças que... Olha aí, tem duas peças que surgiram mais ou menos uma que era um site específico, né? Que era uma como é que se diz? Uma instalação, né? E que depois virou Cartas de Amor, assim, que transformou. Uma foi feita para Bienal lá de Praga. E a site específico, e Cartas de Amor, a gente fez aqui no Sesc, que era bem diferente, mas partiu daí. Aí vou começar. Como é que é? Ih, tem que lembrar que isso daí tem quase 20 anos. Acho que. Não, 20, não. 17, 16. Acho que é 2015. It's hard and things do not exist anymore. The emptiness you feels remain. It seems not to abandon you when I thought everything was just perfect. I realized a world I could never have imagined was always there with me, was always there with me. If you want to go into this house, you are going to find forgotten letters on the floor. In this house in which you are going to search, you're going to find a living room connected to many accumulated bedrooms. And nobody wants to talk anymore. In this house, the livers cover the floor, hiding everything that wasn't said, out to could not be forgotten. O público agradece. É muito legal ter um repertório, né, de canções que juntam nossa memória com as peças, né? E são canções das peças, assim. Isso é uma coisa muito gostosa mesmo, assim. Dá uma saudade danada, né? Nossa. Ô, gente, obrigada, né? Eu acho que vamos finalizando por aqui.
Acho essa proposta da Pandêmica muito maneira. Aliás, sou muito fã, assim, acho que o trabalho da Pandêmica, desde o iniciozinho da pandemia, tem sido um farol muito bacana, e esse encontro aqui foi muito massa. Josi e Fio querem dizer as últimas palavras, trazer algumas considerações, quem sabe mais uma canção. Quero agradecer a Pandêmica por toda essa experiência, que é muito maior que por esse encontro agora, estar aqui com vocês agora, e por toda essa experiência e por tudo isso que a gente vem passando junto com ela. A Pandêmica vem assim acompanhando muito a gente. Vale a pena quem quiser as pessoas seguirem, porque sempre vem arrebatando a gente, né? Pandêmica, Jura, Maurício. Queria agradecer ao Jonatas, né? Muito obrigado, Jonatas. Assim, uma coisa que me lembra, assim, minha mãe é professora do INES, do Instituto de Surdo e Mudo, e uma coisa que marcou muito a minha vida são os bailes de dança do Instituto de Surdo e Mudo. Era muito maravilhoso, assim, vibrava. Assim, muito obrigado. Vocês são muito importante. É um prazer imenso estar com vocês aqui, né? Lorraine também, meu amor, obrigada, muito obrigada a vocês. E é isso, gente. Um beijo para vocês, beijo para todos, para todo mundo. Ai, é isso mesmo, gente. Obrigada, aprendi muito, viu, sobre rádio, sobre sono, teatro, sonoplastia, que é algo que eu tô amando aprender e quero aprofundar, quero trazer minha criação artística também, como eu já disse aqui, né, para essas outras linguagens, para esses outros palcos e espaços, né, o que a gente tem hoje. Desejo para todo mundo saúde, força, e que continuemos assim criando. E Pandêmica é isso, né, tá aqui realizando esse encontro que é importante para mim, assim, falar e estar com vocês. Obrigada. E aproveitando também para convidar quem estiver assistindo a seguir todo mundo, né? Seguir a gente nas redes sociais. Eu uso bastante o Instagram, então tô lá, _Josiara. Possivelmente hoje farei uma live espontânea, quem sabe. Então quem quiser conhecer também mais do meu trabalho musical autoral, pode acompanhar nessas redes. E é isso, valeu demais. Até logo, espero. Muito bom. Bom, vou aproveitar para fazer uma divulgação oficial, além daquela enxertada na minha fala, que amanhã e sábado estreia o episódio Metrópole da peça Dois Mundos, que é uma peça em episódios, feita a partir de um disco que tem suas faixas. A gente fez o lado A ano passado, vai fazer o lado B agora. Então, amanhã no Simpla, eu acho que eu falei que era no canal do YouTube do Complexo Duplo, mas dessa vez não é, não. Lá tem o repertório, tem o lado A e outras peças nossas, mas no Simpla do Complexo Duplo é só reservar os ingressos, que são gratuitos. Também é um projeto patrocinado pela Lei Aldir Blanc. Amanhã estreia Metrópole e nesse fim de semana também tem as últimas apresentações do Laboratório Criativo Museu Teatro e História, que fez parte da Complexo Sul 2020, uma plataforma de intercâmbio internacional que a gente faz daqui do Rio, e que a gente teve o Jura e o Maurício com a gente salvando geral na técnica no ano passado, e continuou por esse ano. Tem sido um trabalho muito gratificante. E aí, assim, tudo link nas nossas bios, né? No Instagram, que é a melhor maneira de chegar lá. Muito obrigada, Jonatas e Lorraine. Muito obrigada, Josi, Fio, Jura, Pandêmica, todo mundo que está aqui nos bastidores, né? Que aqui também tem bastidores, Nathalie, todo mundo. Muito obrigada. E muito fôlego para a gente, assim, que a gente não esteja fazendo os músicos do Titanic, e esse barco não afunde. Exato.
né? E, enfim, eu sempre penso que a cada coisa dessa que a gente faz pública, seria o caso de dizer o número de mortes que a gente já teve por Covid no Brasil até agora, mas eu nem consigo olhar para esse número, que é muito triste. Então, sigamos fortes da maneira que a gente consegue, fiquem em casa, protejam-se. Um abraço para todo mundo. Um abraço, gente. Um abraço.